Bom, gente, preciso começar confessando que fazia muito tempo que eu não ficava no Data Show e eu esquecia de passar as músicas, então me perdoe, eu acho que vocês notaram isso. Eu cantava e esquecia de ir passando. E outra coisa que eu preciso confessar, então, são mais duas. A segunda é que eu prometi cookies, mas não tive tempo de fazer, então me perdoe, porque tá muito difícil conciliar a minha vida com os cookies. Mas eu vou voltar a fazer, até porque eu tenho só mais um mês aqui, esse é meu último mês em Livramento. Obrigada, puxa. Eu não vou falar muito disso, senão vou começar a chorar. Mas é meu último mês aqui e tá bem corrido, porque as pessoas estão sugando a minha alma para fazer todas as coisas, aproveitar o tempo que eu tenho aqui ainda. Mas glória a Deus por isso, eu adoro que sugue a minha alma, porque eu não gosto de ficar desocupada e sem fazer nada. Às vezes. As outras vezes eu adoro ficar sem fazer nada também. E a terceira coisa que eu quero confessar é que eu tenho pavor de estar aqui, neste momento. O Juninho me avisou faz um mês e meio que ele não iria estar neste domingo, dia 3 de outubro, porque ele ia estar viajando. E desde lá eu sofro de ansiedade por estar aqui. Eu tenho um prazer enorme em compartilhar a palavra de Deus, em dar estudos, em estar numa conversa, em a gente poder conversar sobre teologia, sobre o tempo que eu estudei. Adoro, amo fazer isso. Mas estar aqui na frente me dá um nervoso, me dá um frio na barriga. E eu espero que eu não perca isso nunca, porque isso também me faz ter temor a Deus e a sua palavra. Me faz depender mais dele. Então, eu fico super nervosa. Eu, às vezes, falo um monte de coisa que eu nem tinha pensado em falar. Às vezes, não falo o que eu tinha pensado em falar. Mas eu tenho certeza que quem fala aqui é Deus através da minha vida. Então, eu entrego tudo isso a Ele, para que Ele fale aos seus corações, assim como Ele falou o meu, quando eu estava estudando. E eu comecei a estudar para falar aqui hoje sobre algo que Deus tem falado muito ao meu coração. Um texto que Ele tem falado de várias formas, através das músicas, através de mensagens, através de conversas. E Deus tem trabalhado muito esse texto na minha vida, essa passagem, esse episódio, e eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês. A gente tem estudado a série ID. A série ID é sobre missões e ela vem tratando sobre missões. E tem duas coisas que eu queria recapitular e às vezes são pilares para a gente poder dar continuidade a outros assuntos. E para mim é importante que isso esteja claro, esses dois pilares, para que hoje fique bem claro esse texto também, essa mensagem. Que são pontos básicos sobre o propósito da missão e a nossa vocação. O Lucas, meu irmão, inclusive, que foi quem começou a série aqui na igreja, falou sobre o propósito da missão. Nós não fazemos missões por causa das pessoas, mas por causa de Deus. Missões existe porque não existe adoração. Nós somos criados, somos seres, toda a criação foi criada para adorar a Deus. E é porque o pecado manchou a criação, o pecado destruiu isso que nós fazemos missões, para que toda a criação seja restaurada e volte a adorar a Deus. Amém. Esse é o nosso propósito em fazer missões. E outra coisa é sobre a vocação. Todos somos vocacionados a missões. Todos somos ordenados a missões. Missões, para mim, eu tive o privilégio de crescer em uma igreja muito missionária. Sempre teve campanhas de missões mundiais, estaduais, nacionais, viagem missionária, arrecadação de oferta, transitava bastante missionário. A minha igreja que enviou para os seminários me sustentou no tempo de seminário para que eu fosse missionária. Mas apesar de ter crescido com essa realidade, eu sempre imaginava que missões era algo que pessoas que se deslocavam dos seus lugares, que iam para outros países, que iam para qualquer outro lugar que não fosse ali no seu ambiente, era isso que era missões. Sair dali de onde você estava. Era isso que eu entendia por missões. Até eu ir para o seminário, que é um seminário com foco missionário transcultural, e ali eu entender que não, Angélica, todo cristão é um missionário. E se você não tem sido missionário, você tem sido um impostor. Essa é a nossa responsabilidade como crentes, fazer missões. Por isso que é importante entendermos a nossa vocação. Todos são vocacionados. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja para cumprir a responsabilidade que Ele lhe dá quando você entrega a sua vida a Ele. E partindo disso, eu gostaria de ler uma história lá em João capítulo 4. Abre a sua Bíblia.
João 4. O Juninho comentou sobre essa história semana passada, por cima. Eu comentei durante o louvor. João capítulo 4. Nós vamos ler do 1 ao versículo 42. Amém? Vamos ler. Os fariseus ouviram que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva." Disse a mulher: "O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água." Ele lhe disse: "Vá, chame o seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu ela. Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade." Disse a mulher: "Senhor, veja que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Disse a mulher: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está a conversar com ela. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: "Mestre, come alguma coisa." Mas ele lhe disse: "Tenho algo para comer que vocês não conhecem." Então os seus discípulos disseram uns aos outros: "Será que alguém lhe trouxe comida?" Disse Jesus: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles." Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: "Ele me disse tudo o que tenho feito." Assim, quando se aproximaram deles, os samaritanos insistiam em que ficasse com eles,
E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós também o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos porque temos acesso à tua palavra, porque ela nunca volta vazia e porque o Senhor tem insistido a trabalhar no nosso coração. Louvado seja o teu nome por essa noite, por esse culto dedicado a ti, e pedimos a Deus a tua misericórdia sobre nós, para que possamos ler a tua palavra e ouvir o teu Espírito falando aos nossos corações, entender a tua palavra e praticar ela, Deus. Me usa para que eu possa compartilhar aquilo que o Senhor já tem compartilhado ao meu coração, ó Deus, e que toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Amém. Bom, talvez você já conheça um pouco do contexto histórico ali entre judeus e samaritanos. Jesus então estava indo para Galileia, e para ele ir para Galileia, ele poderia ter escolhido entre outros 2 caminhos. E era o mais comum esses outros 2 caminhos, porque os judeus, como diz ali no versículo 9, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Mas não era um não se dar bem de tipo, não vou com a cara dos samaritanos. Era uma rixa muito forte. Por quê? Os samaritanos, eles eram uma raça mestiça. No tempo de cativeiro dos judeus, alguns judeus se misturaram com outros povos, e aí surgem então os samaritanos, essa raça mestiça, que também quiseram adorar a Deus, mas não foram recebidos pelos judeus. E como eles sofriam o racismo da raça de serem samaritanos, eles acabaram criando o seu próprio templo, criando o seu lugar de adoração, e aí a coisa ficou ainda pior, porque os judeus acharam isso uma afronta. Como que eles vão criar outro lugar de adoração? Então ali a rixa foi ainda maior. Então não era nem um pouco comum judeus escolherem passar por Samaria. E Jesus escolheu passar por aquela cidade. Jesus sempre é intencional nas suas decisões, nunca é ao acaso. Ele não parou ali de gaiato, vou só parar aqui. Nós conhecemos o nosso Deus e sabemos que Ele tem poder sobre todas as coisas. A decisão de passar por Samaria não foi à toa. Não sei se a distância era mais curta ou não, mas pelo contexto histórico não fazia sentido nenhum. Os discípulos talvez até reclamaram sobre isso, ou nem reclamaram mais, porque Jesus já estava fazendo umas coisas que eles não entendiam, então talvez estavam só seguindo a Cristo naquele momento. E então Jesus fica ali descansando intencionalmente. E é legal saber que Jesus estava cansado, porque apesar de ser Deus, ele tomou forma de homem, e as mesmas coisas que nós passamos, como cansaço, fome, frio e tantas outras coisas, Jesus também tinha as necessidades como homem. E aqui a gente vê que Jesus parou naquele poço para descansar. E aí chega a mulher. E o mais interessante disso é que Jesus não chega com um papo decorado para a mulher, como às vezes nós somos treinados a fazer, sobre falar, Jesus te ama, Jesus salva, sabe? Jesus foi muito intencional nessa conversa. Por quê? O motivo é porque é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês. Jesus amou essa mulher antes de pregar para ela. Jesus amou a nós antes de entregar a sua vida. Amém. Jesus amou a todas as pessoas com quem ele teve contato antes de pregar a elas. A gente vê ele falando uns versículos anteriores com Nicodemos. Jesus amou Nicodemos antes de falar com ele. E por isso que tudo aquilo que Jesus fala foi extremamente intencional. Porque Jesus não estava interessado só em algum número para sua contagem. Alguém já perguntou para vocês, ou até isso era muito comum, tipo, quantas almas você já ganhou para Jesus? Eu ficava assustadíssima com essa frase, que, meu Deus, eu nunca ganhei uma alma para Jesus. E deixa eu te contar que você também não, porque a gente não ganha nada, é obra do Espírito Santo. Ninguém ganha almas para Jesus. Nós podemos e devemos ir atrás das pessoas, mas nós, antes de tudo, devemos amar, primeiramente a Deus, porque Ele nos ama e como resposta a esse amor, Ele gera amor em mim por Ele. Então eu amo a Deus, eu tenho intimidade com a sua palavra, eu conheço as minhas responsabilidades diante dessa palavra, e isso me faz ter amor por próximo. Isso que eu queria deixar como primeiro ponto: ame antes de pregar. Eu não sei como que você lida quando você recebe uma ligação de telemarketing. Já recebeu?
aquelas, tipo, vendendo plano, vendendo alguma coisa, ou aquelas pessoas que participam de esquemas de pirâmides. E sabe o que é triste? Algumas pessoas estão ali extremamente pela necessidade de trabalhar nesse local. E você vê, pela entonação de voz da pessoa, que não existe um amor em vender um plano de celular, porque a pessoa quer te convencer a todo custo a comprar algo que você talvez nem precise. Atenda um telefone, uma chamada de telemarketing da pessoa tentando te convencer a todo custo. Ou melhor, tente cancelar um plano de internet, de telefone, para ver se a pessoa não vai ficar ali insistindo e insistindo. Mas dá para ter certeza que essa pessoa não tem amor por fazer isso. Meu Deus, eu amo muito ligar para as pessoas e vender planos que ninguém quer. Não existe. Se existe, por favor, se apresente, que eu desconheço. Mas Jesus ama essa pessoa e por isso também conhece as necessidades dessa pessoa. Os puritanos usavam uma frase muito interessante, que é: antes de pregar, ama o teu povo. E eles falavam isso, sabiam que isso, porque se a gente fracassa no amor, a gente fracassa em todo o resto. Se a gente não ama as pessoas e não enxerga elas como alvos do amor de Cristo, a gente fracassa em todo o resto. Se não existe amor, Paulo fala, de nada vale. De nada vale a gente sair daí distribuindo panfleto e falando Jesus te ama, se você não ama as pessoas. Antes de pregar, Jesus amou. E esse amor nos leva e deve nos estimular a conhecer as pessoas, a se relacionar com elas. Jesus chega ali para essa mulher, ele não chega falando: mulher, você já está no 6º homem, né? Que coisa. Ele não chega chutando o pau da barraca. Ele chega pedindo água para essa mulher. Jesus é muito intencional, apesar de saber de todo o passado da mulher, ele não precisava nem falar isso. Ele podia já chegar: eu sei que você já teve 5 maridos, você está no 6º homem, Ele poderia já chegar falando assim, e provavelmente ela também creria que ele é o Senhor, que ele é profeta. Mas Jesus pacientemente conhece o íntimo do coração daquela mulher e sabe que ela precisava de água viva. Ele chega para ela delicadamente, pedindo água. E ela ali se inicia um diálogo, e olha que Jesus foi paciente, porque às vezes eu estou lendo, eu falei, cara, essa mulher foi meio irônica com Jesus. Porque aí Jesus fala: se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. E ele daria dela fala: tu vai me dar água como? Tu não tem nem nada para pegar, olha a profundidade desse poço. E Jesus pacientemente ali cria um diálogo com ela, porque ele conhecia a realidade dessa mulher. E isso também precisa acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos conhecer aquilo que as pessoas, o íntimo das pessoas. Não que você precisa sair daí perguntando para qualquer pessoa na vida: e aí, como está seu coração? As meninas que eu discipulo sabem que eu pergunto isso frequentemente, e elas adoram me responder sobre isso, que eu pergunto: e aí, como está a sua vida com Deus? Como está o seu coração? Porque eu não sei o que se passa intimamente na vida das pessoas, nem delas, enfim, às vezes sei, às vezes não. Mas eu sei que as pessoas precisam dialogar. As pessoas precisam de intimidade. Nós somos seres totalmente relacionais. Deus nos criou assim, para sermos relacionais, para dependermos uns dos outros. E assim também precisa ser com as pessoas de fora. Nós não precisamos e nem podemos chegar com um monte de pedra na mão, falando: pecador, miserável, você vai para o inferno. Se alguém chegou assim para você, para que você conhecesse o Evangelho, me perdoa, em nome de todos os cristãos. Mas não é assim que a gente chega nas pessoas. Sim, elas precisam ser convencidas do seu pecado. Mas olhe para ela da mesma forma que Jesus olhou para você, te resgatou do pecado, te resgatou da morte, da condenação eterna. Porque da mesma forma que eu e você, elas também são alvos do amor de Deus e precisam ser alvos do nosso amor. Sabe com quem Jesus chegava falando assim, chutando o pau da barraca? Com os crentes. Quando a gente olha Jesus irado aqui na Bíblia, ele não está falando com o povo de fora da igreja, ele está falando com a galera que estava lá no templo adorando ao Senhor. Aí ele chega com um chicote, destruindo a barraca, expulsando todo mundo de lá, porque eles são hipócritas em conhecer o amor de Deus e não testemunhar para os outros sobre o amor de Deus.
Eles são hipócritas de falar sobre o que está errado na vida das outras pessoas e não olharem para o seu próprio coração. Era com os crentes que Jesus falava assim. Mas olha como Jesus tratava a vida das pessoas que não conheciam o seu amor. E é assim que a gente precisa tratar. Tem uma oração, lá em Lucas 18, Jesus conta a parábola do fariseu e do... Eu ia falar republicano, não é publicano. Republicano é o partido dos Estados Unidos, né? Do fariseu e do publicano. O fariseu entra no templo cheio de orgulho, todo prepotente, falando: Deus, muito obrigado, porque eu não sou como fulano, porque eu não me prostituo, porque eu não roubo, porque eu isso, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo. E a oração do publicano foi: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou miserável. E nós somos resgatados do pecado, nós somos resgatados da condenação, e glória a Deus por isso, mas nós somos miseráveis. Porque a gente precisou passar por tudo isso, porque Jesus precisou morrer pelo meu, pelo seu pecado. Nós condenamos a Cristo assim. E a nossa oração não deve mudar: obrigado porque eu não sou como o fulaninho lá, que antes de eu chegar da igreja estava escutando uns funk, Senhor. Não, a minha oração: Deus, tem misericórdia de mim e me faz amar essas pessoas. Gera em mim amor por essas pessoas. Vocês já viram... Eu vi uns memes, agora talvez não é tão comum, mas às vezes estava pichado ou grafitado em algum muro falando: Jesus é a resposta, Jesus é a saída. E aí algumas pessoas iam lá e colocavam embaixo: mas qual é a pergunta? Ou saída de que lugar? Às vezes a gente aponta Jesus como a resposta, mas a gente não sabe nem por o que as pessoas estão perguntando. A gente não tem paciência de perguntar para a pessoa: e aí, como você está? A gente não precisa ir muito longe. Começa dentro do seu lar, da sua casa. Você está exatamente no lugar que Deus quer que você esteja, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja nos seus estudos, em qualquer lugar. É ali que Deus te colocou, é ali que você vai fazer missões. E é Ele que te capacita. É Ele que incapacita. Eu sempre achava que receber um chamado missionário era algo extraordinário, é tipo, nossa, Deus abre os céus, vem uma luz sobre a pessoa e ela se sente vocacionada e chamada para o ministério. Até que eu me senti desafiada por Deus em um acampamento de adolescentes e eu vi que não desceu nenhuma luz do céu na minha vida. Eu falei: ué, é assim que acontece? Porque a missão não é um dom, é uma ordem bíblica. Você não escolhe se você quer ou não ser missionário. Se você entregou sua vida a Cristo, a missão da sua vida é fazer o nome de Deus conhecido. Amém. Se você entregou sua vida a Cristo, a sua missão de vida é que toda a criação seja restaurada e adore ao Senhor. Então você não tem escolha entre: será? Mas Deus não me chamou para ir para a Índia. Glória a Deus, Ele chamou outras pessoas. Talvez Deus não te leve a povos não alcançados, talvez Ele não te leve para outros países, para tantos outros lugares. Mas se Ele te colocou nesse lugar, é porque ali é para você fazer missão. E nenhum outro missionário vai poder chegar onde você está. Deus não vai, talvez, Ele pode, mas Deus não está fazendo isso hoje, de tirar outras pessoas e levar no seu ambiente de trabalho, nos seus estudos, para ser um missionário ali. Mas Deus te colocou ali como representante do amor dEle, como a extensão do amor dEle ali. E para isso você precisa amar as pessoas, se relacionar com elas. Olhar para essas pessoas, talvez a vida delas seja horrível, talvez ela seja extremamente promíscua, talvez a vida dela seja caída, mas ela é alvo do amor de Deus. E deve ser alvo do seu amor também. Amar as pessoas que discordam de você, seja de ideologias políticas, sejam de ideologias de caráter, de ética, de qualquer coisa. Você precisa amar essas pessoas também, porque essa é a missão que Deus nos deu. Fazer o nome dEle conhecido. E a palavra de Deus fala que através do amor uns pelos outros, a começar em nós, aqui, é que o amor dEle será conhecido. Se hoje as pessoas fossem testemunhar do amor de Deus, as pessoas que não estão aqui, as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua escola, do seu ambiente de estudo, qualquer lugar, se elas fossem testemunhar o quanto elas conhecem do amor de Deus, através da sua vida, qual seria o testemunho delas?
se hoje elas tivessem que explicar o amor de Deus, usando a sua vida como exemplo, de que exemplo a sua vida, para que exemplo a sua vida tem sido usado? De que forma as pessoas conhecem o amor de Deus através da sua vida? E eu gostaria de usar um exemplo de uma menina que eu amo muito. E o Juninho trouxe outros exemplos aqui, missionários, de pessoas comuns, não é inalcançável, mas da Ana Júlia, que está aqui na frente na câmera. A Ana Júlia é uma menina super tímida. Se eu falei Ana Júlia, ela já se encolheu ali na cadeira. Ela é super tímida, mas ela é um amor de pessoa, minha discípula, tem um orgulho enorme dela. Semana passada, ela me mandou... Foi semana passada, né? Ela mandou uma mensagem para compartilhar o que ela fez na escola. A Ana Júlia não se sente à vontade em talvez levantar na sua sala de aula e ir ali falar sobre Jesus. Mas sabe a porta que ela abriu para começar isso? Ela escreveu numa folha, num caderno, coloque aqui seu pedido de oração, que eu vou orar por você. E passou. E a folha dela estava cheia de pedido de oração. Amém. Na sala de aula. Ore pela Ana Júlia. Eu vou começar a chorar. Ore pela vida dela e siga o exemplo dela. Talvez Deus possa te desafiar a outras coisas. Mas não se sinta inútil ou não se ache capacitado, porque não vem de você, vem de Deus. É Deus quem nos capacita. E Ele não nos dá espírito de covardia, a palavra dele nos fala, mas de ousadia e de amor. Nós precisamos amar as pessoas. E a gente precisa amar ela porque vem o segundo ponto. Porque nós sabemos exatamente o que elas precisam. Existe muita coisa que precisa mudar aí no mundo, muita coisa. Mas o que as pessoas mais precisam é de Jesus. O que as pessoas mais precisam é conhecer o amor de Deus, reconhecer os seus pecados, o quanto são miseráveis. Mas tudo isso é apontando para Cristo, não é apontando para um novo estilo de vida. Às vezes a gente cria debates, cria situações constrangedoras, cria dificuldades para que as pessoas sejam adeptas ao meu estilo de vida. Para que as pessoas parem de roubar, ou parem de se prostituir, ou pensem politicamente de forma diferente, se posicionem de forma diferente em determinadas ideologias. Mas não é isso que as pessoas precisam, elas precisam conhecer a Cristo. E é Ele quem transforma. Eu nunca vou esquecer uma frase. Eu era adolescente, e aí um preletor do acampamento, eu ficava muito indignada com a situação, às vezes em sala de aula, de algumas coisas, e nem era tão ruim quanto é hoje em dia. Mas aí um missionário no acampamento me falou: Angélica, você é um barro e não um oleiro. É Ele quem molda, é Ele quem transforma, é Ele que te faz de novo. Amém. Não é você que vai moldar as pessoas ao caráter de Cristo, é Ele quem faz isso. E elas só vão ser moldadas se elas conhecerem a Cristo. Essa mulher, que já tinha 5 casamentos fracassados e vivia com o 6º, realmente a vida dela não era nada boa. Principalmente aos olhos da sociedade na época. Hoje em dia talvez seja bem comum isso. Mas para aquela época, meu Deus, essa mulher devia ser extremamente julgada pela cultura, pelas pessoas ao redor. E aí Jesus podia dizer: mulher, tu precisa mudar de vida, mulher. Olha isso, que mulher carente, já está no 6º marido. Talvez algumas pessoas já tivessem até falado isso para ela. Mas não adianta mudar o estilo de vida se o seu coração não está entregue a Cristo. As pessoas não precisam de um novo estilo de vida, elas precisam de Cristo. Amém. É Ele quem nos dá um novo estilo de vida, é Ele quem nos transforma. E isso é uma falha nossa. Aqui vai uma placa de atenção. Pare de tentar brigar com as pessoas para que elas aceitem o seu estilo de vida. Não é isso que tem que acontecer. Nós entendemos que a palavra de Deus dirige o nosso caráter, molda a nossa ética, os nossos princípios, e por isso, por amor a Cristo em nós, e pelo nosso amor para Cristo, é que nós temos esse estilo de vida. E se você não está sendo transformado, meu irmão, corre para Deus, porque a transformação é até a volta de Cristo. Isso acontece com quem se achega a Cristo. Mas aí, às vezes, a gente encontra pessoas que pensam totalmente diferente de nós.
Hoje em dia, eu não sei, assim, ó, os últimos 8 anos na política foi sinistro. O quanto de pessoas se manifestando, crentes de dentro da igreja, manifestando ódio por pessoas que discordam deles. Você pode discordar. Eu não estou dizendo que a gente não tem que defender aquilo que nós cremos. Mas as pessoas não precisam de um novo posicionamento político. As pessoas não precisam de novas éticas, de novo caráter. Elas precisam de Cristo. E é Ele quem transforma, assim como Ele tem transformado a sua e a minha vida. É Ele que transforma realidades e corações. Não é eu e nem você. Quem nos convenceu do pecado, quem nos convenceu do juízo foi Cristo. É Ele quem transforma as nossas vidas. Por isso que não faz sentido nenhum, não faz sentido nós chegarmos para as pessoas, apresentarmos um novo estilo de vida. Não faz sentido chegar para essa mulher samaritana e dizer: pare de ter marido, pare de se casar de novo, pare de ser carente, sem apresentarmos a Cristo, sem apresentarmos a eles a água viva. Sabe por quê? Porque antes de entregarmos a nossa vida a Cristo, tudo que a gente fazia era para saciar o pecado que consumia os nossos corações. Às vezes as pessoas que são viciadas em bebidas, em drogas, pessoas que vivem na promiscuidade, e sexo, e não sei o quê, e mais um monte de coisas, enfim. Tudo que elas vivem é para saciar algo que é insaciável. O pecado consome todas as nossas energias. O pecado nos consome, é algo que nunca está saciado. Esse é o pecado. Só que agora nós temos a Cristo. Uma gota da água viva de Cristo sacia toda a nossa vida. Mas ele fala aqui que é uma fonte a jorrar de vida eterna. Nós não temos só uma gota, nós temos uma fonte de vida eterna. E é por isso que a gente não precisa mais dessas escolhas. É por isso que a gente não precisa mais saciar o nosso pecado. Só que essas pessoas nunca experimentaram a água da vida. Essas pessoas estão insaciáveis. E talvez muitas delas já entraram dentro de uma igreja procurando um novo estilo de vida, procurando algo que possa também satisfazer a sua vida. Mas eu já falei isso, a igreja não satisfaz, a igreja também é um respingo. Se você vir aqui todo domingo e tomar um pouquinho dessa água, de ter um culto aqui, de ouvir a palavra, de estar em comunhão com as pessoas, é gostoso, isso não satisfaz, mas aí começa a semana e você já está insaciável de novo. Por isso é só Cristo que sacia a nossa sede de verdade. Por isso que não faz sentido a gente apresentar um novo estilo de vida, porque isso não sacia ninguém. Várias pessoas tentam mudar as suas vidas, às vezes depois de grandes decepções. Eu nunca vou esquecer uma amiga de ensino fundamental. Ela era crente, daqueles de ter o cabelo bem compridão, e o cabelo era de dar inveja. Eu encontrei ela anos depois, foi em 2017, quando eu voltei do seminário, e ela estava com o cabelo raspado. A primeira coisa que eu pensei foi que ela estava com um tratamento de câncer ou algo assim. E depois eu descobri que ela raspou o cabelo porque ela tinha terminado o namoro, o que não faz sentido nenhum. Mas de alguma forma, raspar o cabelo depois de uma decepção amorosa saciou a vontade dela. E depois, a vida dela foi ladeira abaixo, por causa de um término de namoro. Aquele namoro saciou ela por muito tempo. E agora ela não tinha mais aquilo, ela precisava de novas coisas, precisava experimentar novas coisas para que a sede dela fosse saciada. A mulher samaritana talvez estivesse vivendo a mesma coisa. 5 maridos. E o 6º nem era marido, era o cara com quem ela estava morando junto. Isso é o que a gente tem de relatos aqui. Talvez a vida dela fosse muito pior do que isso. Ela tinha uma sede insaciável, assim como eu e você tivemos um dia até encontrar o amor de Deus. E, amado, se você ainda não saciou a sua sede, se achegue ao amor de Deus. Experimente isso. Não existe nada maior e melhor do que o amor de Deus na nossa vida. Não faz sentido a gente apresentar um novo estilo de vida para as pessoas sem apresentar aquele que nos deu esse novo estilo de vida. Aquele que nos deu um propósito de vida. E a gente precisa fazer isso com o primeiro ponto que eu falei. Se relacionando com as pessoas. Tendo intimidade, conhecendo as necessidades da pessoa. Se aproximando dela. E podendo, nos detalhes, apresentar a Cristo. Apresentar o amor de Cristo. 2 Timóteo, o versículo que eu falei para você sobre Deus não nos dá um espírito de covardia, mas de coragem, amor e equilíbrio.
É o que diz lá em 2 Timóteo 1,7. Esse é o espírito que Deus coloca nas nossas vidas. Coragem, amor e equilíbrio. E coragem para o terceiro ponto. Para a gente não esperar oportunidades, mas criar elas. Sabe o que eu acho interessante? Eu quis ler até o 42, porque a partir do versículo 27, os discípulos estão voltando da cidade e encontram Jesus ali, falando com aquela mulher. E o interessante é que os discípulos, que são discípulos, que estavam saindo para fazer missões, foram até a cidade e não evangelizaram ninguém. Aquela mulher, no primeiro contato com Jesus, saiu falando para todo mundo. Ela largou a jarra dela ali, ela esqueceu o que ela tinha ido fazer, voltou para a cidade e saiu falando para todo mundo. Ela não esperou uma oportunidade de ajeitar a sua vida para que a vida dela tivesse coerência com o que ela estava falando. Ela não esperou se capacitar, ela não esperou um treinamento, ela não esperou nada. O amor dela encheu ela tanto que ela estava transbordando. E ela queria que todo mundo tivesse acesso ao seu amor. Muitas pessoas daquela vila, daquela comunidade, deveriam julgar essa mulher. Gente, ela estava com o 6º homem. Talvez para a gente isso não é muita coisa pela realidade que a gente está vivendo, mas para a cultura daquela época isso era quase inadmissível. Quem daria moral para essa mulher? Ela deveria estar morrendo de vergonha de chegar para uma sociedade que quase apedreja ela e falar sobre o amor de Deus. Ela poderia dizer, dane-se, eu conheci o amor de Deus, eu não quero mais também, esse povo aí pode tudo morrer. Não, ela não esperou nenhuma oportunidade perfeita, ela criou a oportunidade dela. Ela foi lá na cidade, chamou todo o povo, todo mundo foi lá e pediu para Jesus ficar mais 2 dias. E Jesus ficou. A Ana Júlia não esperou uma oportunidade perfeita de, talvez o professor, não, Ana Júlia, vem aqui, pode falar do amor de Deus. E isso não vai acontecer. Se acontecer na sua vida, glória a Deus, aproveite essa oportunidade. Mas não espere que isso aconteça. Crie a sua oportunidade. Essa mulher não era um protótipo da melhor pessoa convertida. Ela não tinha um testemunho de... Nossa, eu conheci Jesus e agora eu larguei as drogas. Ela recém tinha conhecido Jesus, o Messias, o Cristo, o profeta, o Salvador. Ela tinha sido saciada naquele momento. E o amor de Deus dela transbordou tanto que ela falava, não interessa quem são as outras pessoas, quero que todo mundo conheça esse amor. Não interessa quem são as pessoas ao seu redor, pode ser a pessoa que você mais odeia no mundo. Ela é alvo do amor de Deus, logo ela é alvo do seu amor. Ela precisa conhecer o amor de Deus. Não espere as melhores condições. Não espere as capacitações. E eu não estou descartando isso. Eu não estou, de maneira nenhuma, dizendo que a gente não precisa se capacitar, que a gente não precisa estudar. Deus me livre de falar isso. Não, nós sempre precisamos estar em estudo. Estudando a Bíblia, crescendo o nosso intelecto. A gente estimula muito isso na igreja, através dos discipulados, dos clubes bíblicos, de todos os estudos que a gente faz. Nunca pare de estudar, nunca. Seja a Bíblia ou qualquer outra da sua área, não pare de estudar. Mas não espere um momento em que você vai estar pronto para ser usado por Deus. Eu vou falar algo, não se ofenda, mas Deus usou até uma mula. Por que Ele não vai usar a minha ou a sua vida? Nós podemos ser usados por Deus de maneiras que a gente nem reconhece. Mas também podemos ser usados e aprovados por Deus. É o que a palavra dele diz. Usados e aprovados por Deus. Por isso, disponha o seu coração ao serviço de Deus. Disponha o seu coração a ser usado por Deus nas oportunidades que Ele te der para servir. Nas oportunidades que Ele te der para testemunhar sobre o amor da vida dEle. E nem sempre a oportunidade que Ele vai te dar é de falar, olha, Jesus salva, Jesus te ama. Mas talvez Ele te dê a oportunidade de dar um abraço numa pessoa que está precisando ser acolhida. Talvez Ele te dê a oportunidade de acolher as pessoas, de receber elas na sua casa, de testemunhar o amor de Deus sem nem falar nada. Isso também não quer dizer que você não tem que falar sim, em tempo e fora de tempo. Mas deixe ser usado por Deus. Não ache que a sua vida é banal, que você não tem experiência, que você não sabe falar, que você eu sou muito tímido, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Deus é Deus. É Ele quem capacita. É Ele quem coloca no teu coração amor por Ele e amor pelas pessoas. Por isso busque intimidade com o Senhor. Amém.
Não deixe de buscar crescer, não deixe de buscar conhecimento, mas saiba que é Deus quem te dá entendimento e quem te capacita a tudo isso. É Deus, é tudo para Ele, e Ele sempre faz o melhor. É tudo para a glória dEle, e Ele sempre vai querer o melhor. Nesse acampamento em que eu entendi que Deus estava me chamando para a missão, me chamando para ser missionária, eu falei para o missionário, agora eu vejo que eu fui tão idiota. Eu falei para o missionário, nossa, tudo bem, eu vou servir a Deus, mas eu só não quero ir para a África. Eu morria de medo de ir para a África. Morria de medo, eu só falava para o missionário, só não quero ir para a África. Se Deus não me enviar para a África, tá ótimo. Aí o missionário gentilmente falou, Angélica, Deus ama demais as pessoas da África para enviar alguém como você. Eu fiquei, meu Deus. Doeu meu coração, doeu meu ego. E daí ele explicou, como que ele vai enviar alguém para lá que não ama aquelas pessoas? Como que ele vai enviar para qualquer lugar alguém que não ame esse lugar? Ame o ambiente que você está e as pessoas que você está. E a partir do amor de Deus na sua vida, as pessoas vão conhecer o amor de Deus verdadeiro. Amém. Não só gotas, não só respingos, mas uma fonte eterna do amor de Deus, da graça de Deus. As pessoas precisam sim saber da sua condição de pecador, da sua condição de que sem Jesus elas estão condenadas ao inferno. Mas elas precisam saber tudo isso através da sua vida e com muito amor. Ame antes de pregar. Saiba o real problema das pessoas, que é o pecado, e de que forma você pode mostrar isso a elas, com paciência, assim como Jesus fez, e crie oportunidades. Aquela vila, enfim, até implorou para que Jesus ficasse mais 2 dias ali, e Jesus ficou. Eles estavam com tanta sede de Deus, que eles imploraram para que Jesus ficasse ali mais 2 dias. E uns episódios antes, Jesus tinha sido negado em algumas cidades. Porque alguns discípulos iam na frente, abrindo caminho, dizendo, Jesus está vindo aqui. E as pessoas, não quero Jesus aqui. E aquelas pessoas ali imploraram para Jesus ficar. A gente sabe que, e aqui falou que os campos estão prontos para a colheita. As pessoas estão extremamente sedentas. As pessoas estão extremamente necessitadas de atenção, de carinho. Estão extremamente carentes. E às vezes elas encontram isso. Encontram isso nos seus vícios, encontram isso em relacionamentos. Mas a gente sabe que isso vai passar e que o amor de Deus é eterno. Amém. Nem sempre a gente sabe quando Deus está nos usando, mas a gente não precisa saber. Porque não é para eu me gloriar, não é para eu dizer, eu fui usado por Deus, eu conquistei tantas almas para Jesus, é para a glória dele. Tenha intimidade com o Senhor, caminhe com o Senhor, procure se relacionar com Ele, conhecer ao Senhor cada vez mais, para que o caráter dele seja moldado em você, e a partir disso as pessoas conheçam o Deus verdadeiro. E por último, Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, Deus não precisa que você seja um missionário, mas Ele te dá o privilégio de fazer parte da missão. Deus é poderoso o suficiente para fazer a pedra falar nos nossos lugares. Mas Ele nos deu o privilégio de sermos testemunhas do amor dEle. Aproveite esse privilégio. Aproveite. Porque como é bom ser testemunha de algo que realmente transforma vidas. Como é bom saber que pessoas têm sido alcançadas pelo amor de Cristo e que nós podemos fazer parte de tudo isso. Deus é o maior interessado na restauração da criação. Deus é o maior interessado na restauração do mundo inteiro. Não ache que Ele vai usar qualquer pessoa que não ame a Ele ou que não ame as pessoas para fazer um trabalho tão glorioso. Ele é o maior interessado na redenção da humanidade. Amém. E Ele vai fazer isso com ou sem você. Mas que privilégio temos de sermos testemunha do amor de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque nós conhecemos a água viva que sacia a nossa sede verdadeira, que nunca acaba,
porque nós podemos ir a Ti a qualquer momento e saber que o Senhor é o nosso consolo, que o Senhor é a salvação e que em Ti nós somos reconciliados, ó Pai. Nós temos a vida eterna. Nós podemos, independente da situação que estivermos passando, descansar que o Senhor é bom, que o Senhor nos ama, que a Tua justiça, Deus, não caiu sobre as nossas vidas, que Cristo foi julgado pelos nossos pecados e por isso nós temos acesso a Ti. E pedimos a Tua misericórdia, Senhor, para que mais e mais pessoas possam conhecer desse amor. Para que possamos ser usados por Ti, para amar essas pessoas, para mostrar a elas o que elas realmente precisam, ó Deus. E para que as oportunidades da nossa vida possam realmente ser aproveitadas, para honrar o Teu nome. Nos usa, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Nos usa como instrumentos em Tuas mãos. Nós sabemos que o Senhor é oleiro, que o Senhor molda as nossas vidas, ó Deus, e pedimos que possamos estar sensíveis à Tua vontade, sensíveis à Tua voz, sensíveis ao que o Senhor tem feito em nós e através das nossas vidas. Nós dedicamos tudo para Ti, ó Deus. Usa as nossas vidas para glorificar o Teu nome. Usa as nossas vidas para que as pessoas testemunhem do Teu amor. Gera em nós cada vez mais, ó Deus, amor pelas pessoas, amor pela criação, amor pela humanidade. Sabemos que ela está caída, sabemos que sem Ti as pessoas estão perdidas, ó Pai. Tira de nós toda a soberba, todo o orgulho que possa haver, mas possamos olhar para ela da mesma forma que o Senhor olha para nós, ó Deus, com graça e misericórdia. Usa as nossas vidas, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós entregamos tudo a Ti porque sabemos que Tu és bom, que o Senhor nos capacita, que o Senhor está à frente de tudo, Deus. E por isso pedimos, tem misericórdia de nós, ó Deus, e usa as nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém.